Joel, capítulo de número 1. Joel, capítulo de número 1, verso 4. Graças a Deus. Profeta Joel, capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Quem vai encontrando vai dizendo glória, dizendo aleluia. Nós estamos na casa do Pai, aqui somos abençoados, fortalecidos, né? Quem achou, diga amém. Diz assim Joel, capítulo de número 1 e verso 4. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o purgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem números. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Amém? Podeis assentar. Só quem tem palmas nas mãos aplauda Jesus com força. Agora dê glória a Deus, mistura esses palmas com glória. Aleluia. Meus irmãos, Joel é um dos profetas menores do Antigo Testamento, e ele vai profetizar um cenário tão crítico da nação de Judá, porque Judá estava estabelecida na terra que Deus tinha prometido. Eu quero que você me acompanhe dentro dessa mensagem, para que nós possamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós essa noite, amém? O livro de Joel é tão importante para as nossas vidas, porque ele é baseado em 3 capítulos importantes para a nação de Israel. O capítulo de número 1, o capítulo 2, o capítulo de número 3 do livro de Joel revela algo muito interessante para a nossa vida, porque o capítulo 1, Deus está exortando o povo, Deus está exortando os seus sacerdotes, Deus está exortando os seus moradores, e Deus está trazendo uma palavra de confronto para o povo. E o profeta que vai levar essa mensagem pesada é Joel. E Joel então começa a profetizar sobre a nação de Judá, porque a Bíblia vai dizer que o pecado dessa nação estava escrito no ponteiro de ferro. Israel foi a nação que mais se voltou contra Deus em toda a história bíblica. Mas o Senhor Deus tinha uma promessa sobre esse povo. E para nós entender o que o profeta Joel vai falar no capítulo 1, eu quero que você retorne lá em Gênesis 12 comigo. Se você tiver a Bíblia, você pode abrir em Gênesis 12, verso 5. Nós vamos encontrar Deus fazendo uma promessa a Abraão ainda no verso 1. Deus vai dizer para ele, Deus vai dizer a Abraão que Deus tinha escolhido ele e que Deus tinha uma promessa para a vida dele. Observe, irmãos, que a nação de Israel não tinha surgido, mas o cenário profético já estava sendo preparado por Deus. No capítulo 12 e no verso 1 ainda diz assim, ó, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Então veja, irmãos, Deus dá uma ordem a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. A palavra que Deus está apontando aqui é uma área geográfica, é a terra onde Abraão habitava. Aí Deus vai dizer no verso 5, diz assim, ó, e tomou Abraão
e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Qual era a promessa de Deus? A promessa de Deus era de tirar Abraão de Harã e levar Abraão para Canaã. É a promessa de Deus. Canaã era onde Deus estabeleceria Abraão. Era a promessa de Deus. Então Deus já tinha falado que a terra que ele ia habitar, a terra das suas gerações, a terra da próxima geração, era Canaã. Essa é a terra. Ninguém podia mudar essa promessa, ninguém podia inverter essa promessa, porque Deus já tinha declarado. Agora olha no verso 7, no versículo de número 7, no capítulo 12 de Gênesis. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. Olha que interessante isso. A tua descendência darei essa terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então, o livro de Gênesis é o livro onde Deus mais fala a Abraão, aonde a terra que Deus tinha declarado a bênção da geração futura. Então, Deus vai falando a Abraão, Deus vai falando, porque essa é a promessa de Deus. Essa era a promessa que Deus ia estabelecer sobre Abraão e sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos. E olha, irmãos, e essa promessa, ela ia ser contada de geração em geração. A promessa tinha que ser contada de geração em geração, porque Deus estabeleceu. Foi um decreto de Deus, foi uma palavra profética de Deus. Abraão nem sabia para onde iria, mas ele creu, isso foi imputado a ele. Então ele segue em direção à promessa de Deus, ele segue em direção à obra que Deus tinha para ele. Porque no livro de Gênesis é um livro onde Deus está acompanhando Abraão na sua peregrinação. Versículo 15 do capítulo 12 diz assim: porque toda essa terra que você vê, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. No verso 15, Deus está assinando a documentação para a vida de Abraão. Deus está dizendo: essa terra que você está vendo, eu darei para você e darei para a sua descendência para sempre. Ou seja, Deus está batendo o martelo, Deus está firmando a aliança, dizendo: ninguém vai roubar essa promessa de você. Abraão precisava crer nessa promessa, porque o que faz a diferença não é ouvir. O que faz a diferença é você crer em toda a palavra profética que Deus está liberando sobre a sua vida. Esse ano foi um ano profético para a nossa vida, sim ou não? Foi um ano onde nós ouvimos muitas mensagens direcionadas, como o profeta Isaías diz, que a palavra de Deus não tem um destino, a palavra de Deus tem um alvo. Isaías disse que assim como a neve, a chuva cai do céu sobre a terra e não volta para lá sem antes regar a terra e a fecundar, assim a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, mas antes ela produzirá o fruto pela qual ela foi enviada. Então a palavra de Deus, ela tem um destino, a palavra de Deus tem um alvo, e o alvo da palavra de Deus é a nossa vida. Então toda vez que nós ouvimos uma palavra profética, essa palavra se encaminha em nossa direção, e nós precisamos tomar posse dessa palavra. Por quê? Porque essa palavra, ela foi liberada pelo Deus que controla o céu e o Deus que estabelece a terra. O salmista disse que a terra, que o céu é a morada de Deus. A terra ele deu aos filhos dos homens. Deus nos deu por possessão. Ele disse a Adão no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 28, Deus o abençoou e disse: crescei e multiplicai, frutificai. Então desde lá Deus veio dando direção ao homem. Deus veio dando direção para o homem tomar posse da promessa. Só que no capítulo 12, Deus escolhe Abraão, e Deus firma essa aliança com ele, porque ele acreditou. Abraão creu sem antes questionar: Deus, onde é? Qual é a direção? Qual é o caminho? Por onde é que eu vou? Ele tomou posse.
Eu não sei para onde é, eu não sei que direção o Senhor vai levar, mas eu sei que o Senhor sempre vai me conduzir na direção certa. Isso é tremendo, né, irmãos? Isso é tremendo porque Deus nos dá a direção. Então, no verso 15, Deus está decretando para Abraão o que ele falou no verso 1 do capítulo 12. No verso 17, Deus diz: ó, levanta-te, percorre essa terra no teu comprimento e na sua largura, porque a ti eu darei. Agora veja que promessa tremenda é essa. Deus diz: olha, percorre. No versículo 15 Deus diz: ó, vê, olha toda essa área geográfica. Aí Abraão olhou e Deus disse: agora percorre ela. Olha que interessante. Deus disse: mede o comprimento, a largura dela, porque essa terra é sua. Essa posse eu estou dando a você. Esse documento é para você, para os teus filhos, para a geração que virá. Deus está dizendo: eu vou te abençoar, e essa é a dimensão da bênção na sua vida. Ele não podia ter dúvida, nem incerteza, nem segurança. Só que a caminhada de Abraão, porque a promessa foi feita por Deus, só que Deus, irmão, não disse a Abraão quando seria, se era hoje, se era amanhã, se era um ano, se era 2, mas Deus estava dando a Abraão a certeza da palavra dele. Deus disse: Abraão, a minha palavra. Ele fala para Jeremias isso, no capítulo 1, no verso 18 e 19, no verso 11 e 12, Deus fala para Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. Então Deus está dizendo a Abraão: eu vou velar por essa palavra, porque eu estou fazendo uma promessa para você, para a geração que virá depois de você, para a geração que virá depois do teu filho. E essa história será contada de geração em geração. Aí a nação de Israel toma posse disso, porque Abraão creu. Aí Abraão vai ter Ismael, vai ter Isaac vai ter Jacó vai ter 12 filhos. José entra no Egito, cresce, mas a promessa estava impregnada na mente dos anciões, porque Israel cresceu numerosamente. Israel estava crescendo por causa da promessa que estava sobre eles. Eles não tinham visto o quanto Deus realizou milagre no tempo de Abraão, mas a história de Deus era contada para os filhos. Os filhos nasciam e eles iam contando todo aquilo que Deus fez lá atrás, na criação, quando Deus chamou Abraão, quando Deus levantou Moisés, quando Deus, o povo foi conhecendo a história, e o povo cresceu entendendo: Deus, o Deus de Abraão é o Deus de promessa, o Deus de Abraão é o Deus de aliança, o Deus de Abraão é o Deus de pacto. Agora veja, todas as vezes que Deus aparecia para Abraão, quando Deus terminava de falar, a Bíblia diz assim: e ele edificou o altar. Por que Abraão ele construía altar? Porque altar é lugar de aliança. Abraão dizia assim: Deus falou comigo, então aqui firmo uma aliança com Deus. Deus apareceu para mim, porque o altar é o lugar onde há um encontro, o encontro das coisas do céu com as coisas da terra. Por isso que a Bíblia, de maneira profética, ela diz assim: ó, o que é ligado aqui também é ligado lá, porque o altar é um lugar de aliança, é o lugar onde se concorda, é o lugar onde nós tomamos posse. Quando você está num culto e a palavra é liberada no altar, e você não toma posse, você não está no culto, você nunca esteve no culto, você está aí, mas você não está no culto, porque culto não significa que você está presente aqui. O culto é quando você se envolve em tudo que Deus está fazendo, no momento que Ele está falando. O culto é quando você se envolve, porque a gente vai à igreja, mas a gente vai à igreja, às vezes, não, eu vou na igreja e tal. Não, nós temos que vir para o culto. O culto é o lugar da reverência, é aqui que você se inclina, é aqui que você se prostra, é aqui que você esquece o cansaço, é aqui que você esquece a fadiga, e aqui é onde você abre o coração dizendo: o que está saindo do altar, eu tomo posse, porque está sendo ligado lá no céu, porque essa é a palavra. Porque essa é a palavra. A gente tem uma visão do culto como obrigação. O pastor disse que é para ir, não. Você tem que estar no culto, porque o seu dever é tomar posse daquilo que Deus está colocando na boca do nosso filho, na
boca da igreja, na boca dos seus obreiros, porque esse lugar é o lugar da aliança. Abraão construiu vários altares, e olha que interessante, o altar de Abraão tinha um significado importante. Se você for olhar a estrela de Davi, ela tem 2 triângulos, um de cabeça para baixo e outro para cima. Então esse triângulo de cabeça para baixo tem um significado, porque aqui é um grande Deus para um único povo, um grande povo adorando um único Deus. Então toda vez que Israel olhar para esse símbolo, ele está dizendo que Deus falou com Abraão, um único Deus, um grande Deus governando um único povo, um grande povo adorando um único Deus. Então essa é a aliança de Abraão. Jamais Abraão poderia quebrar essa aliança, porque Deus já tinha decretado, Deus já tinha avisado, falado que a promessa era dele, que a bênção era dele. Abra sua Bíblia em Gênesis 15, no verso 5 e 7. Olha que interessante o que Deus vai dizer aqui no capítulo 15, no verso 5 até o 7. Ele diz assim: então o levou fora. Aqui Abraão estava dentro da tenda, porque os anos tinham se passado. Aí olha, irmãos, Abraão estava meio melancólico, meio triste. Deus prometeu que ia me dar filho, estou ficando velho, o filho não vem. Aí parece que Abraão não está ali muito crendo naquela promessa, porque nós passamos por esse momento. Paulo vai dizer: passamos por prova, mas não permanecemos nela. Nós podemos passar por dificuldade, aflição, podemos estar perplexos, mas isso não pode nos impedir de avançar. Então é interessante que aqui Deus, para animar Abraão, Deus fala para ele assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas se podes. Conta, ele disse, assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Você tem uma promessa de Deus na sua vida, meus irmãos? Quem tem uma promessa de Deus, levante a mão. Diga: eu tenho uma promessa de Deus. Então jamais você pode desanimar. As lutas vêm, a prova vai vir. Você pode dizer: pastor, o que eu estou passando, o senhor não entende o que eu estou passando. Irmão, você vai passar por isso. Aperte o cinto, porque isso aí é para você crescer, amadurecer, entender que é nessa prova que você tem que provar a qualidade que você tem na presença de Deus. É o momento mais difícil da sua vida que você prova que essa luta, ela não tem que tirar você, essa luta tem que fortalecer você. O deserto é a pedagogia, onde nós aprendemos, onde nós crescemos, onde nós entendemos que tem momentos que as coisas estão tão boas que a gente, Deus fala e a gente não percebe quanto Deus está falando conosco, quanto Deus está nos abençoando, quanto Deus está honrando a nossa fé. A gente diz: poxa, não, as coisas estão indo bem, mas a gente não entende que Deus está falando com você, mas você está tão envolvido com as coisas boas que está acontecendo, que você não percebe o quanto Deus está te chamando a atenção. Às vezes Deus está te chamando a atenção, você: poxa, eu estou trabalhando muito, estou tendo muito serviço, aí só que Deus está dizendo assim: eu estou te abençoando, mas eu estou falando com você. Você precisa entender que no meio de toda esta turbulência, de toda essa bênção, a voz de Deus está soprando em tua direção. Deus está dizendo: ei, para aí, você vai cansar se continuar assim. Você vai cansar, tira um tempo, tira um momento para você buscar a face daquele que te deu força, daquele que te deu graça. Porque nós temos uma promessa, e a promessa de Deus jamais vai cair por terra. A promessa de Deus jamais vai ser invalidada, porque Deus disse a Abraão: olha essa terra, percorre ela, porque ela é sua. Olha o que eu estou fazendo com você, tome posse dela, você vai herdar ela. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Essa terra é minha, e eu vou fazer você herdar ela. E nós sabemos que só herda, o filho só herda algo do pai, depois que o pai parte. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, você será o primeiro, você será o maior, e você vai herdar tudo isso, porque eu estou te dando a minha palavra, que tudo isso é seu, que toda essa promessa é sua.
17, no verso 8, 9, Deus, ele fala algo interessante para Abraão. Aí eu termino aqui para a gente entender o contexto de Joel. Capítulo 17, verso 8, Deus diz assim: e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações. Lembra que Deus falou lá? Percorre ela, seu comprimento, sua largura. Deus diz: ó, essa terra que você peregrinou, que você andou, Deus está dizendo, será tua e da tua descendência depois de ti. Toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Aqui Deus está declarando: essa terra é sua e eu serei o Deus dos moradores dessa terra. Eu serei o Deus que precisa ser adorado, porque foi a minha palavra que se cumpriu em sua vida. Então aqui nós entendemos que a terra que o povo de Israel habita foi Deus que prometeu, sim ou não? Nós entendemos que essa terra está debaixo de uma promessa dita por Deus, é um decreto de Deus. Agora Israel, quando está no deserto, que o povo sai, cresce, a promessa já tinha sido feita, só que o povo cresce no deserto. Aí a Bíblia diz que eles vão em direção a Canaã. Deus levanta Moisés, e no deserto o povo se divide, aquela geração que sai morre no deserto, e Moisés manda espia para aquela terra. Quando os espias voltam daquela terra, quando os espias, Josué manda os espias, que eles voltam daquela terra, 10 dos 12 derrete o coração do povo ao ponto das mulheres chorarem aquela noite, gritando desesperados, dizendo: mas Deus prometeu, mas foi Deus que disse que a terra é nossa. Aí Josué e Caleb se levantam com a ousadia do Espírito de Deus, porque eles acreditavam que Moisés era um homem de Deus, mas a promessa não foi Moisés, foi Deus que fez. E é isso que torna-se nós diferentes do mundo, porque o mundo crê em Deus também, o mundo fala de Deus também, mas eles não acreditam na intensidade que nós acreditamos nas promessas de Deus. Porque eles, quando a prova vem, eles se abalam. E quando nós não estamos entendendo, quando a prova vem, muitos esfriam, desistem e dizem: não, porque ninguém cuida de mim, porque ninguém olha para mim, porque ninguém me vê. Não, é porque você precisa entender que nessa jornada de peregrinação é a fé que faz a diferença, é a fé que nos conduz. A Bíblia diz que a fé nos mostra coisas ocultas, a fé nos leva ao sobrenatural, a fé nos leva a entender tudo que Deus está construindo, fazendo. A fé, ela é um firme fundamento, ela te dá estrutura. A fé te aproxima de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar. Então a fé faz você agradar, a fé faz você se aproximar dele. E quanto mais perto você estiver de Deus, mais você cresce nessa intensidade, nessa atmosfera espiritual. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais a sua presença se manifestará em nós. Sabe o que é que eu vejo, irmão? Que nós precisamos constantemente desta presença. E somente a fé nos leva como levou a. Somente a fé, meu pastor, nos conduz em uma atmosfera. Jonas, na oração de Jonas, ele diz assim: ó, ainda que eu me esconda, lá tu me encontrarás. Ainda que eu suba, lá tu estarás. Ele diz: não importa onde eu esteja, escondido ou no inferno, o Senhor me encontrará lá. Ele está dizendo: meu Deus é tão grande que em todo lugar está presente. E eu costumo dizer que Deus é tão glorioso, meu pastor, que Deus está aqui. Deus é tão grande, Ele está aqui. Ele sai daqui, vai lá, e quando Ele chega lá, Ele continua aqui. De tão grande que Ele é, de tão poderoso que Ele é, de tão majestoso que Ele é. Se eu fosse você, eu dava glória, dizia aleluia, eu deixava a tristeza para fora e deixava o Espírito de Deus encher
é do povo de Deus. Aí o povo está lá no deserto, e Josué e Caleb disse: a promessa foi o Senhor que fez. Aí os 10 dizem assim: diante deles, olha só para você entender, diante deles, somos como gafanhoto. Por que gafanhoto? Porque gafanhoto é uma praga que estabeleceu o juízo de Deus sobre o povo que desobedecesse. Aí Deus, antes de Moisés morrer, dá um decreto ao povo, olhando para a terra. No capítulo 28 de Deuteronômio, do verso 1 ao 14, nós encontramos ali 14 versículos, Deus dizendo para Moisés: ó, diz para o povo, se eles me obedecerem, se eles estiverem atentos à minha palavra, meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre eles e seguirão. Aí Deus vai dando uma descrição. Eles entrarão por um caminho e os inimigos por certo fugirão. Deus vai dizendo: serão cabeça, serão cauda, estarão em cima e nunca embaixo. Aí Deus vai falando nos 14 versículos. Aí no versículo 14, Deus fala assim, ó, pulando para o versículo 15. Aí Deus diz assim, ó, mas porém. Aí esse versículo 15 vai até o 60 e pouco. Deus dizendo ao povo: porém, se forem rebeldes, essa era a ordem, antes de entrar na terra, se desobedecer, essas maldições virão. E Deus vai dando uma série de descrição das maldições. E uma dessas maldições que Deus está falando é a praga do gafanhoto. É a praga do gafanhoto. Então Israel já sabia que aconteceria se eles quebrassem uma aliança de obediência. Então Israel entra dentro desse túmulo, quebrando a aliança várias vezes. Aí eles foram para o Egito, eles foram para a Babilônia, eles foram levados diversas vezes cativos. Agora Deus levando o profeta Joel em um período de caos, de calamidade do povo de Judá, que tinham se desviado de Deus, quebraram uma aliança, se curvaram diante de outro Deus, porque era mandamento de Deus: não se curvará diante de outro Deus para adorar e para servir. Só que o povo quebra essa aliança e se curva. Aí a Bíblia vai dizer, e é tremendo isso, que quando Deus dá ordem ao povo, Joel vem com uma profecia dizendo: olha, vocês vão plantar e não vão colher. Vocês vão criar, mas não serão para vocês. Os filhos de vocês vão crescer, mas eles não serão de vocês, porque serão levados cativo. Aí Joel vem falando, o versículo primeiro todo, Joel profetizando a condição do povo. E o nome Joel significa Jeová é o Senhor, Jeová é Deus. E o nome do pai de Joel é Petuel, que significa visão de Deus. Olha que interessante. Joel é o nascimento de uma visão para Israel. O nascimento de uma visão para Israel. Qual era a visão de Deus? De oprimir o povo, para que o povo entendesse que aquela prova é para eles retornarem de volta, para eles voltar para Deus, para eles tomar posse do que Deus tinha falado, para eles viver o que Deus tinha decretado. Irmão, Deus não queria que Israel ficasse fora da promessa. Deus não quer que você fique de fora da promessa. O desejo de Deus é que você continue debaixo dessa nuvem. O desejo de Deus é que você continue debaixo dessa atmosfera. Então Israel precisava entender isso. E foi aí que o Senhor Deus mostra um caminho. Porque o profeta Joel vai falar no verso 4. Ele vai falar de 4 pragas, ou de 4 insetos que se evoluem. Ele fala da largata, ele vai falar do gafanhoto, do pulgão e da locusta. Esses 4 insetos, dentro do contexto de Joel, é o mesmo inseto. Só que Joel está profetizando, dizendo o seguinte: o que a largata deixou, o gafanhoto comeu. O que o gafanhoto deixou, veio o pulgão comeu. A locusta comeu. O que a locusta deixou, o pulgão devorou. O que Joel está dizendo? Está dizendo que a semente que eles tinham, eles iam ser plantados. E olha, irmão, como Deus é lindo quando explica isso para o coração do povo. Porque toda semente que você planta, ela passa uns dias e brota.
Então Deus está dizendo, ó, o que a lagarta comeu é beleza. Aí a Bíblia tem uma outra interpretação que fala que essas figuras são demônios. Então vamos trazer para o espiritual. Paulo em Efésios 6, ele fala que há principados, potestades, demônios nos lugares celestiais. Trazendo para o espiritual, qual é o foco de Satanás? O foco do diabo é arrancar a beleza do povo de Deus, deixando você melancólico, triste, cabisbaixo, desacreditado, fazendo você parar de crer. Ele tira a sua beleza. Esse é o desejo. Então Deus, Joel está dizendo, olha, o que a lagarta vem a comer das folhas. A lagarta vem e come as folhas, beleza. Ela vai comer das folhas. Quando a lagarta come aquelas folhas, então ela está se sustentando para evoluir. Então aquela lagarta vai evoluir. E quando ela evolui, ela cresce. E ela sobe um outro nível. E esse outro nível, ela vai comer os brotos que sobraram, as pontas dos galhos daquela planta. Vai comer a planta, o broto, a ponta dos galhos. E quando esse gafanhoto voa, vem uma outra espécie, porque já evoluiu. Vai comer um talo. E quando esse deixa o restante, aí vem o pulgão e devora tudo. Satanás, ele vem para arrancar a beleza da família, para que a família não tenha mais a comunhão, para não tenha mais aquela experiência, para que os dois se acostumem, porque a família às vezes nós se acostumamos demais. Eu tenho 22 anos de casado, eu falo para minha esposa, nós não podemos se acostumar. Nós temos que se ver como se fosse aquele jovenzinho, quando a gente se conheceu, eu falo para ela, nós temos que envelhecer nessa atmosfera, não podemos se acostumar não. Todo dia é algo novo, todo dia é uma experiência nova. A gente senta, a gente ora junto, a gente estuda junto. Quando eu estou estudando, minha filha vem cá, olha que interessante, eu prego para ela, ela prega para mim, e a gente vai conversando. Não pode envelhecer. O relacionamento com Deus também é um casamento, não pode envelhecer. Todo dia é algo novo, todo dia você acorda dizendo, então hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Você tem que dormir dizendo, eu vou dormir, mas eu vou dormir cheio do Espírito Santo. Acorda de madrugada, acorda dizendo, hoje eu vou dobrar os joelhos e vou orar. Porque a gente não pode, porque é tudo que nós temos, irmão. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, é a presença de Deus. A gente pode perder o salário, pode perder o dinheiro, o carro, a casa, mas o que nós não podemos perder é a presença de Deus em nós. A presença de Deus, ela é tão importante, que quando você está triste, ela te põe para cima. E já prestou atenção que Deus te usa nos dias que você mais está na prova. Parece que as pessoas que se aproximam de você nos dias que você mais está naquele, não, hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu não quero ser para ninguém nesse dia que Deus coloca pessoas do seu lado, você não quer falar, mas você acaba falando porque está em você isso, está entranhado em você, no teu espírito, na tua alma. E Deus te chamou para esse propósito, Deus te chamou para essa finalidade. Então o Senhor está dizendo, olha, o diabo tira a beleza de vocês, o diabo impediu o crescimento de vocês, porque quando o gafanhoto ele come o broto, ele está impedindo o crescimento da planta. Quando a locusta vem e come o talo, está impedindo o desenvolvimento. E quando o pulgão devora, está acabando de uma vez por todas de um futuro que foi estabelecido naquela semente. Todo agricultor, quando ele lança a semente, ele já projeta o futuro. Então ele trabalha todo dia, dizendo, amanhã será diferente, amanhã será diferente, amanhã será diferente. Porque ele trabalha que aquela semente vai trazer os recursos que ele precisa. E sabe o que é que ele tem? Uma praga de gafanhoto. O que ele tem é uma praga de gafanhoto. Então ele trabalha de dia e de noite. E nisso ele inverte pesado. Ele inverte na terra, ele inverte na qualidade. Dinheiro vai ser invertido, porque ele acredita que no dia da colheita ele vai ter o dobro do que ele plantou, 10 vezes mais do que ele plantou, porque todo agricultor crê no que ele vai colher amanhã. É isso que é interessante. Então João está profetizando no capítulo 1
Tudo isso para Israel. Só que no capítulo 2, Joel faz 3 promessas distintas para Israel. Agora Deus está renovando a promessa, dando uma injeção de ânimo no povo, para que o povo tomasse posse, lembrasse que o Senhor foi quem tinha prometido, que foi Deus que tinha declarado, que foi Deus que tinha trago essa promessa. E essa promessa para Israel era tão interessante que Israel deveria acreditar em tudo que Deus tinha falado, tudo que Deus tinha trazido para o povo. Porque no capítulo 2 de Joel, Deus ele fala assim: tocai a buzina em Sião. Deus está dizendo para o povo: olha, despertai, estai pronto, porque a qualquer momento o nosso Senhor vem. Então Joel diz: olha, essa prova vocês vão passar, mas estejam prontos, porque a trombeta vai tocar. Então Joel está dizendo: olha, depois dessa prova vem um avivamento, depois desse deserto vem um avivamento. E o capítulo 2 todo de Joel, eu quero que você acompanhe lá, só para você entender o quanto é poderoso isso para a nossa vida. Joel 2, verso 1. Joel vai dizer: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Joel está dizendo para Judá, dizendo: olha, Judá, o que vocês estão vivendo é uma prova. Deus está tratando de vocês porque vocês quebraram a aliança de Deuteronômio 28. Vocês romperam essa aliança. Aí Deus está chamando vocês, atenção, que é hora de vocês voltarem para se prostrar diante dele. E se vocês entenderem isso, aí Joel vem e diz: porque o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está perto. Aí Joel, ele ainda vai dizer, no versículo 3, ele diz: diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é como o desolado deserto. Sim, nada escapará. Então a gente não pode ficar para trás, porque para trás é só desolação. A direção é avançar, é prosseguir, é estar diante. O que Deus quer é que nós estejamos sempre adiante, porque a promessa de Deus é isso, ela nos leva para frente. A promessa de Deus nos leva, nos impulsiona para frente, porque diante dele é como um jardim do Éden, o lugar de comunhão. O jardim do Éden é um lugar de paz, um lugar da inocência. Deus está dizendo: eu vou restaurar aquela comunhão que eu tinha com Adão. Na minha presença, quando vocês estão diante de mim, é como aquela comunhão que Adão tinha, aquela presença que Adão tinha, irmão, era lindo. Adão andava no jardim do Éden, entendendo que a qualquer momento Deus iria ter um encontro com ele. Que coisa tremenda! Deus está dizendo: diante de mim é como um jardim do Éden. E Deus está fazendo essas promessas para Israel. Israel, se prepare, estejam prontos, porque eu tenho algo com vocês. Aí no capítulo 2, no verso 18, Deus diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite. Essas 3 coisas importantes, porque no verso 1 Deus diz até: os bêbados serão tirados da vossa boca o seu vinho. Deus está dizendo: vocês perderam tudo. Aí Deus vem com uma promessa de restauração, dizendo: olha, eu vou restaurar porque eu me compadeci de vocês, vou trazer abundância para vocês, vou trazer a chuva temporânea, seródio, aquela que molha a terra antes da plantação e aquela que molha depois da colheita. Deus está dizendo: eu vou trazer um tempo novo para vocês, eu vou suprir as necessidades de vocês. Aí Deus vem e diz: eu vou restaurar 3 coisas importantes sobre a nação de Judá. Vou restaurar o vinho, vou restaurar o azeite, vou restaurar, Deus está dizendo, o trigo sobre vocês.
Trigo fala de mantimento. Foi Jesus quem disse: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus vai dizendo: se vocês têm fome, coma da minha palavra, se alimente da minha palavra, viva pela minha palavra. Jesus está dizendo: eu vou restaurar o trigo, os que dá sustância para nós. Lá em Mateus capítulo 4, verso 4, o diabo diz: transforma essa pedra em pão e come. Jesus disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é o nosso trigo, a palavra é o nosso alimento. A Bíblia vai dizer que Deus olha para Jó e já diz para o meu povo que eu vou restaurar o vinho. O vinho fala de alegria. Deus está dizendo que vocês vão plantar, vão colher bastante uva, vocês vão pisar no lagar, a uva ela vai fermentar, vocês vão se alegrar da minha presença. O que era tristeza vai ser alegria, o que era derrota vai ser vitória, o que era fome vai ter abundância, porque eu vou restaurar a alegria de vocês. Então eu digo: vou restaurar sobre vocês o azeite. Deus está dizendo que vocês vão plantar a oliveira e ela vai produzir. Vocês vão colher o fruto dela e vão extrair o extra virgem, e vocês vão ungir a cabeça de vocês. Vão levantar os profetas para profetizar, vão levantar os sacerdotes para poderem interceder por vocês. 3 coisas importantes: a palavra, porque sem ela nós não chega a lugar nenhum. Deus fala isso para Josué no capítulo 1, verso 8. Deus disse: não disse tão somente esforça-te, medita na minha palavra de dia e de noite, porque ela te conduzirá, te guiará por todos os caminhos, e tu serás bem sucedido por onde tu andares. A palavra de Deus é tão poderosa que Jeremias vai dizer: não é a minha palavra como um fogo que consome e queima a palha, e como um martelo que esmiuça a penha. A Bíblia vai dizer que o salmista diz: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de dois gumes, penetra a divisão das juntas e medulas e é apta para discernir a intenção do coração. Ele fala para Timóteo: Timóteo, você tem que ter um ministério aprovado, você tem que falar aquilo que vai edificar. Paulo vai dizer para Timóteo que a palavra de Deus ela tem que ser examinada, tem que ser estudada. A palavra é o nosso combustível, como também a bússola para nós não ficar perdidos. A palavra de Deus é o que nos dá condição de avançar. É por meio da palavra que você conhece o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É por meio da palavra que você conhece o que Deus, como Deus criou o céu e a terra. Irmão, que tremendo isso aqui. Moisés não tinha nem nascido, pastor. Moisés não tinha nascido. Mas de repente Deus vem lá no monte com Moisés. Moisés, eu vou te dar uma revelação profunda. Olha, fecha o olho aí. Eu vou te mostrar tudo que eu fiz lá atrás. Tu não tinha nem nascido. Aí Deus dá para Moisés escrevendo no princípio que é o Deus de céu e a terra. Deus já escreveu, que coisa tremenda. A gente sabe disso hoje porque nós temos o maior manual da nossa história, que é a palavra de Deus. O maior manual de fé é a nossa Bíblia Sagrada. Nós conhecemos o livro de Êxodo, como Israel saiu, como entrou. Conhecemos o livro de Levítico, como é que funciona a lei, como é que o fogo tem que queimar no altar. Conhecemos o livro de Números, como é que Deus estabeleceu uma grande obra ali. E conhecemos o livro da aliança, o livro dos mandamentos, o livro do compromisso, o Deuteronômio. E de lá para cá, então, nós conhecemos cada parte da Bíblia e nós se apaixonamos por ela, porque não existe nada mais importante para nós do que a sua palavra. Então Deus está dizendo para ajudar: vou restaurar a minha palavra, porque é ela que vai dar sustância para vocês, é ela que vai colocar vocês de pé. Vou restaurar a alegria de vocês e vou trazer de volta essa alegria que vocês tinham na minha presença. Deus está estabelecendo isso. Aí olha no versículo 25. Depois de Deus dar uma injeção de ânimo, Deus diz assim, ó, no versículo 25 do capítulo 2: e restitui-vos-ei os anos que
foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela lagarta, meu grande exército que veio contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Aleluia. Quem dá glória a Deus comigo? Quem dá? Irmãos, restitui-vos-ei. Tem um hino que diz assim: os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que isso é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um tambor, restitui, profetiza. Eu quero de volta, declara, sara-me e põe teu azeite. Você sabe que Deus está dizendo para Israel: volte a cantar com alegria. A palavra já está em nós. Quem tem a palavra de Deus, quem tem ela? Nós já temos a alegria de Deus, e temos também sobre nós, aleluia, o azeite do Espírito Santo. João disse: restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo purgão, pela locusta, pela cuca. O meu grande exército que vem contra vós, vocês vão comer abundantemente até ficar satisfeito, e nunca mais vocês serão envergonhados para sempre. Aí no versículo 3, aí eu termino. Joel se levanta cheio do Espírito Santo, ele diz assim: ó, e há de ser, porque naqueles dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. No 28, derramarei do meu Espírito. No versículo, capítulo 3, porque eis que naqueles dias, aquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo. Deus está decretando, Deus está falando. A minha promessa sobre a vida de vocês, Josafá, é tão forte, é tão perpétua, é tão eterna, que eu vou provar vocês, mas vou restaurar o trigo de vocês, a alegria de vocês, vou trazer o azeite sobre vocês, vocês vão comer abundantemente até vocês ficar satisfeitos, e eu vou derramar do meu Espírito sobre os filhos e sobre as filhas, sobre os velhos e sobre os jovens. A minha glória vai tocar vocês, e eu vou trazer todo o povo a um único lugar, vou congregar todos, e todos saberão que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, que eu estou no controle de todas as coisas. Eu não perdi o controle, eu estou na direção de todas as coisas. E a minha oração essa noite é que você entenda o que Deus está te entregando hoje. O ano está acabando. Eu já tomei posse, desde o primeiro momento que o nosso pastor decretou isso aqui. Eu tomei posse. Tem sido um ano de turbulência, mas no meio dessa turbulência eu tenho visto a mão de Deus operando. Eu tenho tomado posse de cada mensagem, e no momento do louvor que a pastora Débora estava louvando, o sentimento que eu tinha era de chorar. E naquele momento eu dizia para Deus assim: Deus, me dá força. Eu dizia: Deus, me dá força para prosseguir. Deus, me ensina. Senhor, se for necessário me quebrar, quebra, mas me faça como tu queres. De repente eu sinto uma mão por trás de mim. Aí eu olho minha esposa chegando, e aquela mão me trouxe uma paz interior tão grande. Eu entendi o que Deus estava falando através daquela canção. É tempo de tomar posse de cada mensagem que o altar está liberando, porque o altar está em constante comunhão com a eternidade. O altar está em ligação com a eternidade. E se você
agora.